Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, Azevedo já nos ajudou a sintonizar nossas energias e trazendo para o tema que a gente vai refletir hoje, né? Hoje o nosso tema é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, é o item A Porta Estreita. E aí eu vou ler um pouquinho sobre esse tema e fazer algumas reflexões. E durante essas reflexões eu quero que todos nós vamos pensando em nós, pensando nas nossas vidas, analisando o mais profundamente que a gente conseguir, né? Esse aqui é um momento que eu acho que é aquela autoanálise de consciência que a gente faz, que nem um psiquiatra pode entrar tão fundo, porque aqui a gente vai no nosso espírito para ver o que a gente tem a nos dizer. Bom, aqui na Porta Estreita, começando pelo item 3, tem uma passagem do Evangelho de Mateus. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Então, o que a gente precisa pensar aqui é como encontrar esse caminho. Que caminho é esse? Do que está sendo falado aqui? Esse caminho, essa porta estreita da nossa vida. E eu lembro de ter visto certa vez uma palestra do Haroldo, ele comentando que se cada um de nós fizer silêncio, um silêncio muito profundo interior, a gente consegue enxergar a nossa programação. Alguma voz que grita lá no fundo, alguma coisa que nos diz: eu devia estar fazendo algo a mais, devia estar fazendo melhor, devia estar fazendo diferente. E a gente consegue não ver, mas sentir aquilo que seria a nossa missão, aquilo que seria o nosso caminho para encontrar essa porta estreita, né? Alguém, e tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abrir-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Vamos tentar traduzir um pouco o que ele está dizendo aqui, né? Começando aqui pelo haverá os que se salvam. Essa pergunta eu acho um pouco emblemática, porque quando se pergunta se haverá os que se salvam, a gente pode imaginar, né, pela construção do texto um pouco literal, mas a gente tem que entender que o Evangelho ele não é literal, né? A gente precisa extrair o espírito da letra. E quando ele fala dessa forma, a gente pode entender que céu ou inferno, a salvação, seja um lugar físico. E não é isso. Não é disso que ele está falando aqui. Porque a salvação, o céu, a paz, não é um local físico. Você não vai, você não entra, literalmente falando. Você sente isso. Isso é um estado de espírito. De modo que sim, a gente pode estar aqui, encarnado, um mundo que sabemos, e o próprio texto vai dizer mais na frente, é um mundo de expiação e de provas. E a gente se sentir no inferno.
mas também a gente enxerga aquelas pessoas que, apesar de tudo isso, apesar de todas as dificuldades, conseguem encontrar uma luz e uma paz interior. Na verdade, essa paz é Deus, é de Deus, uma vez que nós deixamos ela realmente trabalhar em nossa vida. Porque a questão não é se as coisas estão fáceis, se está agradável, se está tranquilo, se está tudo dando certo, mas sim se você, apesar de tudo, está se conectando com Deus. Se apesar de tudo a gente tem agradecido, assim que a gente consegue entrar nessa porta, assim é o começo para essa salvação. E quando ele fala, eu não sei de onde sois, apesar de na pergunta ter sido dito que nós comemos e bebemos em vossa presença, a gente pode pensar, o que isso quer dizer? Né? E a gente pensa, será que eu não estou sendo essa pessoa que, apesar de comer e beber, ou vamos trocar por outras palavras, será que nós não somos essas pessoas que conhecem a palavra, conhecem o Evangelho, vão ao culto, à igreja, ao culto que você praticar, seja espírita ou não, independentemente, será que nós não somos a pessoa que, apesar de ter o conhecimento, ele é só teórico, mas nós não praticamos de verdade? Porque se assim for, então a gente vive uma fé de mentira. Por isso ele diz, não sei de onde sois, né? E continuando aqui, será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os outros profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do oriente e do ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Né? Então aqui ele fecha dizendo que, chegando esse momento em que nós veremos que todos aqueles que realmente praticaram, né, na figura dos profetas, aqueles que viveram de verdade esse evangelho, encontraram essa porta. Aqueles que, voltando ao início, praticaram o que era a sua missão, o que eles sentiam que deviam fazer. Esses encontraram, esses estão nos festins do reino de Deus. Isso me faz pensar, já chegando aqui no item 5, numa palavra de Apocalipse, mas antes eu vou ler e depois eu falo esse trecho. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. Há poucos a isso se resignam. É o cumprimento da máxima. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Né? Há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Agora, trazendo isso para uma reflexão um pouquinho mais pontual, mais palpável. Eu acho que o ponto-chave aqui é a gente entender essa questão da nossa conduta, da nossa missão. Porque quando fala que há muitos os chamados, vamos lembrar daquela parábola em que é chamado muitos para a festa, para as bodas, e muitos recusam, né? Agridem, cospem naqueles que vão convidá-los, dando a entender que isso era a palavra e que nós rejeitamos essa palavra. Agora vamos aplicar isso à conduta. Há muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o trecho que eu lembrei é do livro de Apocalipse, quando se diz, Deus vomitará os mornos. O que isso quer dizer? Porque não é quente nem frio, hei de vomitar-te. Porque aqui a gente, fazendo uma reflexão a respeito da nossa conduta, quando nós vivemos uma vida mediana,
Eu não me entrego muito para ajudar de verdade, também não me entrego muito para o que eu devo fazer. Eu faço isso aqui mais ou menos, aquilo ali um pouquinho. Um termo que o Azevedo me falou uma vez, que eu achei muito interessante, que eu não conhecia, que é ser igual pato, né? Faz um pouquinho de cada coisa, mas não faz nada direito. Será que a gente é assim? Porque quando se diz Deus vomitará os mornos, a gente está falando de você realmente praticar aquilo que você devia, de você se entregar, de você não viver uma fé de mentirinha, uma fé só de final de semana, só da boca para fora, de você achar bonito, mas não praticar o perdão, não praticar o amor ao próximo. Ainda mais no mundo que a gente vê hoje, extremamente conflituoso e polarizado. A gente sabe que todo mundo tem uma opinião própria e o que a gente deve fazer, lidar com isso, é respeitá-las, concordando ou não. Então, a gente pensa nessa questão de realmente fazer o que se deve, o que se espera de nós. Buscar pela excelência naquilo que a gente vive. Não apenas por viver uma vida opaca, né? E nessa questão de viver uma vida opaca, a questão não é se você vai ser famoso, reconhecido, vislumbrado, mas sim de você, no seu campo, na sua esfera, fazer o seu melhor. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. O ensinamento dos espíritos, que reproduz essas máximas, sobre diferentes formas... Fui na página errada aqui. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo, e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste? Em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra, e se a alma não tivesse tido outras experiências, por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor? Se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte, é assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então aqui a gente entende que o passado, o nosso presente e o futuro estão sobre nossa responsabilidade, sobre o que nós fazemos agora, sobre o que nós já fizemos, porque a gente está na Terra, essa vida é para semear, é para nós plantarmos aquilo que vamos colher. Nós viemos aqui, como eu disse, se nós pararmos, ouvirmos muito profundamente, com uma missão. E a vida é plantar essa missão, não é colher agora, nem nesse mundo que é de expiação. Dessa forma, a gente sabe que a gente erra muito, a nossa natureza como
seres humanos é de errar, a gente é muito falível. E quando eu falo, quando a gente faz essa reflexão sobre fazer o nosso melhor, buscar por uma vida de excelência, é buscar por esse caminho, essa porta estreita. Não é mirar num Mahatma Gandhi ou num Chico Xavier, porque isso, humildemente, a gente não consegue. Mas a gente pode fazer o nosso melhor agora. E dessa forma, caminhar até essa porta estreita. Então, até partindo já para o encerramento, eu pensei de nós agora fazermos algumas reflexões, até chegar numa reflexão final. Então, vamos pensar. Primeiramente, será que nós já paramos essa semana, ou semana não, mas no último mês, ou pelo menos esse ano, ou pelo menos uma vez na vida, para pensar: por que eu estou aqui? Qual será que é o meu propósito aqui? Será que eu vim só para passar sem causar nenhuma mínima mudança? Sem ajudar uma única pessoa que seja? Será que eu vim para passar por esse mundo, por essas provas e expiações, e sair da mesma forma que eu entrei? Então, quando a gente pensa nisso, e a gente é suscetível ao erro, a gente vai errar muito, mas como diz Emmanuel, quem erra por amor, praticando o amor, já está no caminho do acerto, já está no caminho para melhorar. Então vamos pensar nisso, e vamos refletir, cada um internamente, o que nós temos feito do nosso espírito, com essa dádiva que foi essa vida que a gente teve. A gente tem caminhado para uma porta estreita, ou só se perdido nas várias portas largas que temos, se distraído tão completamente que esquecemos a que propósito estamos aqui. A gente veio para passar por dores e dificuldades, e todos vamos passar, sem exceção, até o desencarne. Mas o que nós fazemos com isso? O que nós temos feito do nosso espírito? Bom, vamos fazer uma prece agora para agradecer a Deus por este momento. Queria convidar a todos a fechar o olho por alguns instantes, pensando em nossas vidas até este momento, e por mais difícil que seja, agradecendo por estar encarnado, agradecendo por aqueles que nos deram essa oportunidade de encarnar, aos nossos pais, a toda a nossa família, independente de como ela seja. Agradecendo a Deus pela família e os amigos que Ele nos deu para que nós passemos por essa vida. Agradecendo pelas dádivas, pelas bênçãos, mas também, sem nunca esquecer, pelas dificuldades. Agradecendo a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, dá o que nós precisamos. E agradecendo por cada segundo e por essas breves reflexões que fizemos. Que daqui em diante nós saiamos um pouco melhores e que nós possamos nos autoavaliar, sempre agradecendo todos os dias. Que assim seja, graças a Deus.